Oi, gente linda, como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, vamos retomar nossos estudos agora. Terminamos já o século XVI com Renascença, reformas, agora já vamos entrar século XVII, que também foi um século movido pela influência da Renascença no século XVI. Na Inglaterra, houve uma mudança na própria monarquia. A gente se lembra lá da aula de reforma sobre o rei Henrique VIII, que teve 3 filhos. Maria I, a Elizabeth I e mais um menino com uma deficiência física. Bem, Maria I, por ser católica, foi descartada. O menino faleceu. Sobrou Elizabeth I, anglicana, para assumir o trono. Elizabeth I faleceu em 1603 e, como era solteira, não deixou herdeiros. Bem, assim, o trono inglês seria dado para o parente mais próximo, que era o primo dela, Jaime I da Escócia, da dinastia dos Stuarts. Ou seja, houve aí já uma mudança das dinastias. Henrique VIII, Maria I, Elizabeth I eram da dinastia dos Tudor. Já Jaime I era da dinastia dos Stuarts. Bem, assim, Jaime I e seu filho e sucessor Carlos I fizeram uma mudança muito grande na Inglaterra que acabou desagradando muita gente. Primeira mudança foi se aproximar do catolicismo. Num país protestante, assumidamente anglicano e com muitos calvinistas, se aproximar do catolicismo não ia ser uma coisa boa. Segundo, eles aumentaram os impostos sem autorização do parlamento. Esse parlamento era cheio de calvinistas. Os calvinistas na Inglaterra eram chamados de puritanos. Aqui no Brasil são os presbiterianos. Na França são huguenotes. No restante da Europa, Igreja Reformada. Bem, assim, durante os reinados de Jaime I e Carlos I, houve muita insatisfação dos calvinistas e dos burgueses, e do parlamento, óbvio. Assim, se inicia em 1642 uma guerra civil, quando Carlos I aumenta demais os impostos sem o consentimento do parlamento. Assim, Carlos I se viu acuado. A igreja anglicana, a grande nobreza e o exército do rei se juntaram num grupo para defender o rei, enquanto a pequena nobreza, o parlamento, se juntaram num segundo grupo. Nesse segundo grupo, contra o rei, sob liderança de um general escocês, Oliver Cromwell, de origem burguesa e calvinista. Assim, esse exército alternativo, sob liderança de Cromwell e com apoio do parlamento, começou uma guerra, e era a maioria. Acabaram, então, decapitando o rei, iniciando a ditadura puritana de Cromwell. Bem, Cromwell acaba com a monarquia na Inglaterra, assume o governo, e cria uma ditadura puritana, calvinista, onde ele governaria. Bem, assim, Cromwell fecha o parlamento para evitar a oposição. Oposição da igreja anglicana, oposição dos católicos, oposição dos absolutistas. Mal ou bem, ele acabou com o absolutismo na Inglaterra. Oposição da população, parte deles chamados de niveladores. Niveladores eram as pessoas que exigiam sufrágio universal, direito de voto para todos. E os escavadores, que eram pessoas que exigiam reforma agrária, pegar as terras e distribuir para a população. Cromwell também detonou esses caras. Assim, Cromwell fez uma reforma bem grande que influenciou bem a burguesia, que favoreceu a burguesia, como tomar as terras da igreja anglicana e da nobreza, distribuir para a burguesia.
Assim, a burguesia poderia fazer ótimos negócios com essa terra. Segundo ponto é assinar os atos de navegação, que era impor que as pessoas que fossem fazer comércio com a Inglaterra só poderiam fazer comércio nos navios ingleses. Terceiro, Cromwell também invadiu Irlanda, Escócia e a Jamaica. Tanto que até hoje, Escócia faz parte da Grã-Bretanha e a Jamaica, Canadá, a Austrália fazem parte da comunidade britânica. Bem, assim, Cromwell conseguiu governar até um bom tempo. Só que ele falece. O filho dele, Ricardo Cromwell, não tinha muito pulso para prosseguir com o trabalho do pai. Ou seja, a equipe, aquele povo que estava ao redor de Oliver Cromwell, decidiu aceitar a restauração da monarquia na Inglaterra. Ou seja, os filhos de Carlos I estavam exilados lá na França. Eram Carlos II e Jaime II. O grupinho de Cromwell deixou eles voltarem, restaurar a monarquia, só que estariam submetidos à lei do habeas corpus. Ou seja, não poderiam mais condenar ninguém sem provas. Ou seja, já era o fim do absolutismo. Só que Carlos II e Jaime II não obedeceram essas ordens e quiseram governar como o pai e o avô, absolutistas, aumentando os impostos. Ou seja, foram destronados. Foi o início da Revolução Gloriosa, que coroou Guilherme de Orange. Esse indivíduo seria o início de uma nova lógica na monarquia inglesa. Ou seja, era o fim do absolutismo, onde o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. O parlamento tinha sido restaurado. Sendo restaurado, se criam dois partidos. Os Tories, que era o Partido Conservador, e o Whigs, Partido Liberal. O partido que tiver maior número de deputados no parlamento escolhe o primeiro-ministro. Ou seja, a partir daí, o absolutismo oficialmente morre na Inglaterra e a monarquia passa a ser uma monarquia parlamentarista, que existe na Inglaterra até hoje. Fechou?